Você já percebeu que algumas construções simplesmente ficam na sua memória? Que certos espaços parecem conversar com você e provocar seus sentidos, enquanto outros passam inteiramente despercebidos e são completamente esquecíveis? Basta visitar uma catedral gótica, um templo grego ou um museu contemporâneo que você verá em todos esses lugares que há algo que nos prende, que nos faz sentir que o espaço foi pensado para nos envolver. Essa sensação não é fruto do acaso. É resultado de princípios que ficam invisíveis aos olhos da maioria, mas que estão lá, na essência dessas obras. Esses princípios são chamados regras de composição na arquitetura. Esses ingredientes moldam não só o que vemos, mas o que sentimos quando estamos diante de uma arquitetura bem resolvida. Mesmo que você não seja arquiteto, entender a composição ajuda a perceber por que certos espaços nos fazem sentir bem, enquanto outros nos incomodam. Se você quer descobrir que linguagem é essa na arquitetura, vem comigo desbravar um pouquinho desse mundo fantástico. Os arquitetos que se preocupam com mais do que apenas estética superficial utilizam os princípios visuais, como proporção, ritmo, contraste e hierarquia, para transformar ideias abstratas em espaços impactantes. Compreender as regras de composição é abrir os olhos para uma lógica oculta que sussurra por trás de uma beleza arquitetônica. Beleza essa que ultrapassa em silêncio os revestimentos da moda e as efêmeras tendências de decoração. Mas para entendermos como se utilizam essas regras, precisamos primeiro saber o que significa a composição na arquitetura. Composição é a arte de organizar elementos arquitetônicos, paredes, aberturas, volumes, luz, materiais, de forma que transmitam ordem, equilíbrio e significado. Assim como um pintor organiza cores e formas em uma tela, ou um músico organiza notas em uma melodia, o arquiteto organiza espaços. Sem composição, a arquitetura seria apenas construção. É por isso que uma obra projetada por um engenheiro é, na maioria das vezes, completamente diferente de uma que foi elaborada por um arquiteto. Isso ocorre porque o arquiteto não projeta apenas abrigos, paredes e tetos. Ele cria espaços humanos, que dialogam, que transmitem ideias, valores, emoções, sensações, contexto, história, representações. Depois de se entender a importância da composição em qualquer projeto arquitetônico, agora podemos explorar as regras que o arquiteto usa, ou pelo menos deveria usar, para conferir a ordem, o equilíbrio e o significado às suas obras. Comecemos então falando sobre a proporção, talvez a regra mais antiga de todas. Desde templos gregos até arranha-céus contemporâneos, a proporção é o equilíbrio entre as partes de um edifício. Ela pode seguir relações matemáticas clássicas, como a famosa proporção áurea, ou os sistemas modulares utilizados por arquitetos modernos. Mas proporção não é sobre seguir regras rígidas, é sobre criar harmonia. Quando a relação entre altura, largura e profundidade é bem orquestrada, o edifício parece natural, fluido, inevitável. Mas quando não é, algo simplesmente parece fora do lugar, mesmo que você não saiba explicar por quê. E já que falamos em fluidez, existe outra regra que literalmente dá movimento à arquitetura. Assim como na música, a arquitetura também tem ritmo. E esse ritmo é alcançado com a repetição de elementos, como janelas, pilares, volumes, que guia o olhar e cria uma sensação de movimento e ordem. E o ritmo ainda tem suas variações. Ele pode ser regular, como um metrônomo. Quando elementos iguais são distribuídos de forma constante, ele pode ser alternado ou variável, como um solo de jazz. Seus elementos são dispostos com alternância de tamanhos, cores, texturas.
O ritmo pode ser ainda do tipo progressivo, inesperado, criando tensão e curiosidade. A composição aqui é feita de maneira que os elementos fiquem mais complexos, adotando uma linguagem mais intrincada, surpreendente. Em muitos edifícios, basta seguir a cadência, o padrão da fachada, com os olhos para perceber como o arquiteto conduz a sua atenção, quase como um maestro guiando uma orquestra. Por séculos, o eixo e a simetria foram símbolos de poder e estabilidade. Basta observar palácios, templos ou edifícios governamentais. Tudo parece alinhado como se cada detalhe gritasse controle, ordem, permanência. A simetria na arquitetura é como um espelho que traz ordem e beleza aos espaços. Ela acontece quando os elementos de um projeto se equilibram de forma igual de um lado e do outro, criando uma sensação de harmonia e estabilidade. Esse recurso ajuda a transmitir clareza e organização, além de despertar no observador uma sensação de conforto visual. É como se cada parte da construção conversasse com a outra, reforçando a ideia de unidade e equilíbrio no desenho arquitetônico. Há inúmeras formas de se trabalhar a simetria. Desde a simetria bilateral, como no classicismo, passando pela simetria radial, aquela em que os elementos de uma composição se organizam de forma equilibrada em torno de um ponto central, repetindo-se em todas as direções, como os raios de uma roda. Até uma composição contemporânea que brinca entre a simetria e a assimetria, ganhando novos significados. Ela pode ser quebrada para provocar surpresa ou mantida parcialmente para criar equilíbrio com um toque de ousadia. Alguns arquitetos contemporâneos, inclusive, acreditam que um projeto não precisa ser perfeitamente simétrico para transmitir equilíbrio. Elementos repetidos ou distribuídos de forma estratégica podem criar uma sensação de estabilidade, mesmo em composições aparentemente caóticas. Já o eixo é como uma linha imaginária de força que organiza o espaço. E quando você percebe isso, até uma simples praça passa a contar uma história. Ele funciona como uma espécie de guia, ajudando a alinhar espaços, portas, janelas e até a circulação das pessoas dentro de um ambiente. Quando bem usado, o eixo cria harmonia e equilíbrio, fazendo com que tudo pareça conectado e tenha sentido. É como se fosse a espinha dorsal de uma construção, dando ordem e clareza ao desenho arquitetônico. O contraste é a regra da tensão. É o que faz um edifício se destacar. Pode ser contraste entre luz e sombra, entre materiais rústicos e superfícies polidas, entre cheios e vazios, ou mesmo entre um volume pesado e outro que parece flutuar. Arquitetos usam o contraste para criar drama, e o drama é memorável. Pense em como a luz entra por uma abertura mínima numa parede maciça, criando um corte luminoso que transforma o ambiente. Isso é contraste no seu estado mais puro. Simples, forte, inesquecível. Em todo o projeto, existe um elemento que comanda a composição. Pode ser a entrada, um pátio interno, uma torre, uma escada dramática, algo que diz, olhe para mim primeiro. Isso é hierarquia, ou seja, é destacar o que é mais importante. Em uma igreja gótica, a nave principal elevada mostra o caminho espiritual. Em uma casa, a entrada principal deveria ser clara e convidativa. A hierarquia guia o olhar e organiza a experiência. Sem hierarquia, o projeto parece confuso. Com hierarquia, tudo se organiza ao redor de uma ideia central. É como se a arquitetura sussurrasse: eu vou te guiar por aqui. Isso muda completamente a experiência do usuário. Essas duas forças se opõem, mas precisam coexistir. Unidade é a coerência, manter uma linguagem, um sistema, uma lógica. Variedade é a surpresa, quebrar a monotonia, adicionar contraste, provocar. Grandes projetos equilibram as duas.
Um excesso de unidade gera tédio. Excesso de variedade gera caos. Quando o arquiteto domina esse equilíbrio, nasce uma composição viva, orgânica, irresistível. Não basta que a arquitetura seja bonita, ela precisa nos reconhecer. A escala humana garante que os espaços se relacionem com o corpo, o movimento, a percepção das pessoas. Essa escala é a fundamental relação entre o espaço e o ser humano. Uma porta muito pequena em um prédio monumental parece desproporcional, enquanto uma praça ampla precisa de elementos que ajudem a pessoa a se sentir acolhida, ou a sensação do transeunte será de opressão e insignificância. Alguns arquitetos, principalmente os modernistas, adoraram romper com essa escala em benefício da adoração aos seus monumentos arquitetônicos e urbanísticos. Mas isso já é assunto para outro vídeo, quando discutiremos os trabalhos de arquitetos e urbanistas como Ian Gill e Jane Jacobs. Escadas confortáveis, vãos proporcionais, portas acolhedoras, transições fluidas, tudo isso compõe. A escala é o ponto de encontro entre estética e experiência, entre desenho e a vida real. Um projeto sem escala humana, seja ele arquitetônico, seja urbanístico, dificilmente cria espaços agradáveis para o usuário. A grande questão aqui é entender para quem os projetos são feitos: para as pessoas ou para as ideias? Cada época reinterpretou essas regras. Os gregos buscavam proporção e simetria. O gótico explorava hierarquia e verticalidade. O Renascimento retomou a proporção áurea e o equilíbrio clássico. O modernismo, com Le Corbusier, trouxe a geometria pura e a funcionalidade. Já o contemporâneo, com arquitetos como Zaha Hadid, explora contrastes e formas fluidas, mostrando que as regras não devem ser rígidas, mas sim adaptáveis. Essas regras, proporção, ritmo, eixo, contraste, hierarquia, unidade, escala, não são limitações, são ferramentas. São a linguagem silenciosa que faz com que um edifício conte uma história, cause impacto ou desperte emoções. Espaços simétricos nos dão sensação de ordem e estabilidade. Espaços proporcionais nos fazem sentir acolhidos. Espaços com contraste nos surpreendem e despertam curiosidade. É por isso que nos sentimos bem em certos ambientes e desconfortáveis em outros. A arquitetura fala com nossa mente e nosso corpo. Talvez você até se surpreenda, mas esses princípios não estão restritos a grandes obras. Você pode aplicá-los bem aí na sua casa, seja na disposição dos móveis, na escolha das cores ou na organização de um jardim. Criar unidade, pensar na proporção, buscar equilíbrio e contraste são formas de tornar qualquer espaço mais agradável e funcional. As regras de composição são como uma gramática invisível da arquitetura. Elas transformam tijolos em poesia, concreto em emoção. É só parar um pouco e refletir que você vai perceber que a arquitetura está sempre conversando com você. Basta saber ouvir. Agora que você conhece esses princípios, vai olhar para cada prédio, cada praça e até para sua própria casa com novos olhos. Se você chegou até aqui, merece o meu muitíssimo obrigado. E se este vídeo te inspirou ou mudou sua percepção sobre a arquitetura, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com alguém que também ama a linguagem fantástica da arquitetura.